Olá, meu nome é Otávio, aluno da Universidade Selma, Campus Imperatriz, do curso de Administração, disciplina TGA2, do professor Tiago Souza Silva. Iremos falar sobre organização informal. O grupo Susana, Ana Célia, Camila. Informal concretiza-se nos usos e costumes, nas tradições, nos ideais e nas normas sociais. Traduz-se por meio de atitudes e disposições baseadas na opinião e no sentimento. São a expressão da necessidade de associar-se e não se modificam rapidamente e nem procedem da lógica. Estão relacionadas com o senso dos valores, os estilos de vida e com as aquisições da vida social que a pessoa se esforça por preservar e pela defesa das quais está disposta a lutar, a resistir. Vamos agora usar algumas características. A organização informal apresenta as seguintes características: relação de coesão ou de antagonismo, as pessoas com as outras situam em diferentes níveis e setores da empresa, criam relações pessoais de simpatia. O status, os indivíduos informam dentro dos quais cada um, independentemente da sua posição na organização formal, adquire certa posição social do seu papel e participação e integração na vida do grupo. Colaboração espontânea. A organização informal é um reflexo da colaboração espontânea, que pode e deve ser aplicado a favor da empresa. A possibilidade da oposição à organização informal. Quando não bem entendida ou manipulada inadequadamente, a organização informal pode se desenvolver em oposição à organização formal e em desarmonia com os objetivos da empresa. Padrões de relações e atitudes. Os grupos informais desenvolvem espontaneamente padrões de relações e atitudes aceitos e assimilados pelas pessoas, pois traduzem os interesses e aspectos do grupo. Tem as mudanças de níveis e operações dos grupos informais. As pessoas elas participam de vários grupos informais em face das relações funcionais que mantêm outras pessoas e outros níveis nos setores da empresa. Os grupos informais, eles tendem a se alterar com as modificações na organização formal. A organização informal transcende a organização formal. A organização informal é constituída por interações, relações espontâneas, cuja duração e natureza transcendem as interações e relações formais. Enquanto a organização formal está circunscrita ao local físico e ao horário de trabalho da empresa, a organização informal escapa a essas limitações. Padrões de desempenho nos grupos informais. Os padrões de desempenho e trabalho estabelecidos pelo grupo informal, eles nem sempre correspondem aos padrões estabelecidos pela administração. Eles podem ser maiores ou menores, bem como podem estar em perfeita harmonia ou em completa oposição, dependendo do grau de motivação do grupo quanto aos objetivos da empresa. Na organização informal, o indivíduo preocupa-se com o reconhecimento e a aprovação social do grupo ao qual pertence, sua interação ao grupo. A organização informal ela tem sua origem na necessidade do indivíduo de conviver com os demais seres humanos. Da organização informal. Existem 4 fatores que condicionam os grupos informais. Os interesses comuns das pessoas e que, através deles, passam a se sintonizar mais intimamente. Como as pessoas passam juntos a maior parte do seu tempo nos locais de trabalho, é comum que passem a identificar interesses comuns quanto os assuntos de política, esportes, acontecimentos públicos, atividades, etc. Os interesses comuns aglutinam as pessoas. Ana Célia tá pro carnaval. Mulher, eu tô querendo ir, só que eu tô sem transporte. Mulher, após quando a gente sair daqui, eu vou passar na tua casa, a gente vai pra Beira-Rio, vou passar na tua casa. São provocada pela própria organização formal. O cargo que cada pessoa ocupa na empresa exige contatos e relações formais com outras pessoas. A inter-relação decorrente das atividades do cargo se prolonga e se amplia além dos momentos do trabalho, propiciando a formação de contatos informais. Assim, as relações estabelecidas pela organização formal dão margem a uma vida grupal intensa que se realiza fora dela.
A Marcela trouxe esses relatórios aqui para você ver. Eu acho que tem um erro aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui pra mim, então, né? Tem um erro aqui mesmo, Suzana. Acho que é bom você consertar. Esse pequeno erro aqui, ó. Ah, tu assistiu o Big Brother essa semana? E eu assisti, ó. Meu Deus, essa cara não vai ser eliminada. Não sei, você não se importa mais daquela Paula, é sério. Eu tô torcendo muito pra ela ficar. A flutuação do pessoal dentro da empresa provoca a alteração dos grupos sociais informais. A rotatividade, a movimentação horizontal e vertical do pessoal, as transferências e etc. causam mudanças na estrutura informal, pois as interações se alteram e com elas os vínculos humanos. A rotatividade, a movimentação horizontal e vertical do pessoal, as transferências e etc. causam mudanças na estrutura informal, pois as interações se alteram e com elas os vínculos humanos. Bom dia, meninas. Bom dia. E aí, tudo bom? Nossa, deixa eu te apresentar, esse é o Otávio. Prazer, Vamos Suzana. no trabalho, viu? Prazer, muito bom estar aqui trabalhando agora com vocês. Seja bem-vindo à empresa, viu? Obrigado. De nada. Uma. Os períodos de lazer, os tempos livres, permitem a interação entre as pessoas que estabelece e fortalece os vínculos sociais entre elas. Os períodos de lazer ou tempos livres são os intervalos de tempo nos quais o indivíduo não trabalha, mas durante os quais permanece ao redor de seu local de trabalho, em contato com outras pessoas. Os grupos informais, também chamados grupos de amizade, se organizam naturalmente por meio de adesões espontâneas de pessoas que com eles se identificam. A hierarquia funcional existe na organização formal, nem sempre prevalece nos grupos informais. A nossa área financeira tá tão estressante, né, ultimamente. Demais. Eu tô pensando em sair. Vai ter uma festa na casa da minha amiga, vamos? Vamos sim, vamos dar um jeito pra gente ir. Pois é, Nos estressar daqui, né? Não pode suportar esse serviço. tô pensando em dançar, sair, me divertir um pouco. É festa de quê? Aniversário dela. A gente vai curtir muito, aproveitar pra comer também. Os grupos informais são formados dentro das organizações formais, de maneira espontânea, compostas geralmente por pessoas de diversos grupos sociais e níveis hierárquicos, mais comum interesses e objetivo em comum.